Bom, senhores, vou aqui demonstrar a nova tela de emissão de nota fiscal para as empresas dentro do nosso sistema e com as mudanças que foram exigidas, né, os novos campos do IBS-CBS, com início de vigência em 1º de janeiro de 26. Ok? Então houve mudanças na tela de emissão de nota, onde novos campos foram inseridos. E eu vou demonstrar aqui para os senhores terem noção de como vai ficar, até para orientar os contribuintes quando começarem a emitir nota fiscal a partir de 1º de janeiro. Ok? Esse exemplo que eu vou utilizar é de uma empresa prestadora de Simples Nacional, né? Vou fazer por ela, que ela é um pouco mais complicada, o outro jeito segue a mesma lógica, com menos informações. Ok? Então, já estou dando exemplo aqui, ó. Hoje é dia 2, como se a empresa vai emitir a primeira nota fiscal do mês, sempre vai aparecer essa mensagem para ela, né? A empresa tem até o dia tal para emitir nota fiscal na data do mês anterior, caso que se aquele mesma regra, se tiver apurado não consegue, se tiver emitido nota fiscal já no início do mês não consegue voltar mais a data, né? Essa regra continua a mesma, vai demonstrar a mensagem da mesma forma. Ok? E todo início do mês o sistema vai apontar, né, que o regime tributário dele não está informado. Ah, mas eu já emiti nota fiscal mês passado e não aconteceu isso. Essa mensagem vai aparecer todo mês que ele precisa informar o regime tributário. De obrigação do contribuinte informar o regime que ele está, para não ter mais aquele erro de a pessoa migra de um regime para o outro e faz a nota fiscal errada. Então é de responsabilidade dele, fica gravado o log que ele informou o regime, né, para depois ele não alegar ignorância. Então toda a primeira nota fiscal de todo mês que ele vai emitir, ele será obrigado a informar essa situação. Tá? Então vou dar OK aqui, e aí está aqui a mensagem, ó. Regime tributário não informado, mesmo obrigatório, né? Acessar aqui a atualização regime tributário do domicílio fiscal, aqui, ó. Tá vendo? Não está marcado, ó. Nem o regime do Simples, nem do MEI, que vai sair fora isso aqui, tá? E nem o RPA, que é o lucro presumido real. Então ele está no Simples, ele vai marcar aqui, pronto, não vai exigir mais durante o mês todo. Só no próximo mês que vai ter novamente que selecionar, tá? Aqui, esse exemplo que eu estou utilizando, por exemplo, não tem e-mail. Então eu não vou conseguir emitir nota fiscal, não vou conseguir avançar, vai dar erro. Tá? Porque falta e-mail aqui, ó. Eu vou informar aqui um e-mail qualquer. Para poder avançar. Selecionei o regime. Essa parte aqui em cima do Simples Nacional, a receita bruta do Simples Nacional, ela não será mais manual, ela vem automática da própria Receita Federal, tá? Então ninguém precisa se preocupar mais em preencher esses valores que vêm automaticamente. Apenas esse campo aqui, ó, de comércio e indústria do mês anterior, por exemplo, eu estou no mês 12, ele já está falando ali, ó, Receita Bruta do Comércio mais Indústria do mês 11 de 25. Ou seja, eu não tenho essa informação na Receita Federal ainda, e eu preciso emitir nota fiscal no mês 12. E para compor a alíquota, eu preciso desse valor. Então, se o prestador tem comércio e indústria e tem faturamento no mês anterior, ele vai informar só o faturamento do mês anterior aqui. Tá? Só isso. O sublimite é automático. Quando ele superar os 3.600.000, já vai mudar para sim ali, para gerar a nota fiscal com a guia do município. Essa informação tem que ser automática, porque não pode ter erro. Essa informação também tem que ir lá para o portal da Receita Federal, quando eu sincronizar a nota fiscal. Então ele tem que selecionar só o anexo, que ele está, a data de início de atividade dele, né? Como já vem fazendo hoje, normal. São esses dados que serão automáticos, tá? A receita bruta de serviço, serviço do mês anterior, os 11 primeiros meses, tudo automatizado, ok? Aí esse regime ele tem que informar na primeira nota fiscal do mês, esses dados aqui, se precisar preencher alguma coisa, acertar endereço, cadastro, ele vai acertar, que é obrigatório, ok? E aí aqui embaixo vem os dados do tomador, que é onde teve bastante mudança. Agora não tem mais aquele tomador 000, tá? Não cabe mais isso aqui.
tomador 000, quando não tiver o CPF ou o CNPJ, é para informar aqui que o tomador não informado. E emitir nota fiscal sem tomador. O sistema vai permitir porque o portal da Receita Federal também permite. E tem os casos de 00, então como lá não aceita, a gente criou também aqui essa opção. Tomador do Brasil, normal, que é a maioria, né? Colocar aqui o CPF e o CNPJ dele. E se quiser copiar a nota fiscal emitida, uma nota fiscal que já foi emitida, se quiser copiar ela, é só digitar o número da nota fiscal aqui e ele vai buscar e vai trazer o dado do CNPJ aqui, tá? Ele vai trazer os dados aqui. Nesse caso eu não tenho nenhuma nota emitida, ok? Eu vou emitir uma nota fiscal de exemplo aqui, para o município. As telas estão gigantes com muitas informações, tela preta, porque são informações de testes, tá? Não terá isso na tela de vocês, na tela de 2026. Aqui o local de prestação de serviço aumentou o país. Agora é obrigatório, tem que informar Brasil, né? Ele vai trazer o município do tomador, sempre como sugerido, mas se precisar mudar é só clicar aqui e digitar lá, Guaíra. Tá? Aí ele busca o município, é só clicar aqui. Essa tela do item é só clicar em qualquer item que aparecer, seja do Simples Nacional aqui, seja um item da lista, clique em qualquer um, só para passar de tela, né? E aí aqui a tela da nota fiscal. Os dados do tomador, certo? Aqui, prestação de serviço, país de execução, município de execução. Os campos de impostos, né, que agora é obrigatório informar aqui o valor aproximado de imposto. É aproximado, aí a empresa informa o que ela quiser aqui, tá? Não vai ser travado, tá errado, enfim. O que ela informar vai estar saindo na nota fiscal, valendo. Aqui o item de serviço, os itens têm que estar no cadastro da empresa, tá? Então selecionou o item aqui, o item já está com nova composição, ó. Aparece a alíquota ali na frente, né? A alíquota, no caso dessa empresa do Simples Nacional. Aqui o código do NBS, né? Que a empresa tem que conhecer. Então, cada empresa vai ter que ter a sua listinha lá de NBS, dos serviços que ela presta, entendeu? Para ficar fácil o preenchimento da nota. Ela tem que pesquisar aqui, ou ela já traz o código em mãos, entendeu? Se eu digitar aqui informática, se eu digitar o número, né? 11, 20, 13, 100, vai buscar tudo, tá? E a classificação tributária também, que cada NBS tem a sua, então já está filtrado para facilitar também, para não ter que pesquisar, já vai trazer o código da classificação tributária referente àquele NBS que foi selecionado. É só o contribuinte selecionar aqui, aí ele vai ter que ter a informação, aí os contadores vão ter que orientar de como vai ter que fazer. É um aprendizado, coisa nova, né? O contribuinte vai ter que aprender, assim como nós que somos consultores, a própria prefeitura, os usuários aí, né, os administradores da prefeitura, tem que saber para orientar aí as empresas, ok? Tributação federal. Não é obrigatório, né? Já existia na nota, tem empresa que utiliza para fazer retenções, tem empresas que não utilizam. Apenas aqui, se for selecionada uma opção do PIS e COFINS, qualquer uma dessas opções aqui, exceto esta, se ele selecionar essa, obrigatoriamente ele tem que preencher. Aí ele vai ter que preencher, tá? Base de cálculo, alíquota, ok? Se ele não preencher nada aqui, ele não fica obrigatório, ok? A base de RCS e a contribuição previdenciária, mesma forma. Aqui, os dados de serviço, valor do serviço, desconto condicional e incondicional, dedução da base de cálculo quando é construção civil, que é permitido lá, o município que permite, as construtoras, enfim. Incentivo fiscal quando tem, mas isso é meio que proibido já hoje, não pode mais, né? Aqui já deu o ISS, se é retido ou não, ele já vai tratar quando é retenção,
ele vai liberar o campo para poder selecionar a retenção aqui, ok? Esse dado aqui é só informação, não precisa fazer nada. Então essa nota fiscal ela já está pronta, tá? Eu posso emitir ela. Aí. O PDF da nota, ele não sofrerá mudança agora, né? A partir de 26 nós vamos começar a mudar o layout, porque em 27 a nota, o PDF também vai ter que estar igual ao padrão nacional. Então em 26 não vai sofrer nenhum tipo de mudança ainda. Poucas coisas que foram alteradas aqui só para facilitar a visualização, né? Os dados de dedução, benefício, base de cálculo, ISS, líquido da nota. Foi ajustado alguma informação aqui só, ok? Agora aparece aqui o município de incidência, que não tinha na outra, enfim. Algumas coisas só que a gente adicionou, mas a grande maioria do PDF continua da mesma forma, ok? Agora, uma nota fiscal para o exterior, eu tenho que selecionar aqui. E aí, todos os tomadores do exterior têm esse número NIF, na grande maioria tem esse número de identificação aqui, tá? Que seria como se fosse o nosso CNPJ ou CPF. Então, quando tiver, você vai informar, colocar sim, vai informar ele aqui, né? Quando não tiver o número do NIF, vai colocar aqui não. E aí tem que colocar o motivo, dispensado do NIF ou não exigência do NIF, tá? E aí procede. Os dados do tomador, quando ele é estrangeiro, você vai preencher lá na última tela só. Pode seguir aqui. Ele não precisa estar previamente cadastrado, tá? Como acontece com o tomador comum, o tomador do Brasil. O do exterior não precisa estar previamente cadastrado, tá? Uma vez que eu fizer isso aqui, ele vai aceitar. Sigo. Aqui da mesma forma, tá, o país e o município. Aqui lembrando, quando a exportação de serviço for isenta de ISS, ou seja, que o resultado do serviço se deu lá no exterior, que aí você é isenta de ISS, aqui você vai selecionar o país, lá de fora, Argentina, por exemplo, né? E no município, sempre que o serviço, o resultado do serviço se der no exterior e que vai haver isenção do ISS, eu tenho que selecionar o país exterior aqui, e aqui sempre serviço prestado exterior, tá? É dessa forma que vai ser. Aqui sempre passa batido na alíquota. Aí aqui, ó, eu não informo o NIF porque eu já disse que não tem, né? Aí eu tenho que informar os dados básicos aqui, que é obrigatório. Município, né? Município lá do exterior, o país e estado ou província. Eu sou obrigado a preencher esses dados, tá? Descrição de serviço, ao item de serviço, mesma coisa, os dados aqui tudo igual. E quando é exterior, aqui aparece um bloco novo aqui, ó, informações para comércio exterior, que tem que ser preenchido também, tá? Quem exporta tem esse conhecimento e aí já sabe, vai fazer da forma correta, tá? É obrigatório, não tem como não fazer isso aqui. Ok? E aí você emite uma nota fiscal também do exterior. Alíquota zero, tá vendo? Não cobre ISS, não vai gerar ISS. Beleza? Quando o resultado do serviço, por exemplo, o tomador é estrangeiro e o resultado do serviço se deu no Brasil e vai cobrar ISS, obrigatoriamente tem que ser Brasil aqui, tá? Aqui. Se o resultado do serviço se deu no Brasil e vai tributar ISS, tem que selecionar Brasil aqui. E o município do Brasil, normalmente do próprio prestador, tá? E aí, seleciona aqui. Aí ele vai tributar. Da mesma forma, o cara é estrangeiro, tem que preencher os dados aqui em cima, tá? E aí sim, aí ele vai cobrar ISS. Ok? E também tem que preencher os dados aqui embaixo. E o tomador não informado,
Ah, não tenho CNPJ ou CPF. Só clicar ali, avançar. Aí tem que selecionar o país de execução. Aí vai ser sempre Brasil, né? E o município. Quer dizer, não tem dados de tomador, você não consegue preencher nada aqui. Não tem, tá? Só os dados de serviço aqui mesmo. O item. Aí normal, não tem mais nada. Uma nota simples. Ok? E tem o caso da locação de bens móveis, que as empresas emitem, algumas empresas emitem nota fiscal de locação, nós permitimos no nosso sistema. A Receita está para soltar uma nota técnica obrigando as empresas de locação, tanto de bens móveis como de bens imóveis, né, como dos imóveis, aluguel de casa, de barracão, enfim, vão ser obrigados a partir de 1º de janeiro a emitir nota fiscal. Não vai aceitar mais recibo. A Receita vai criar a obrigatoriedade para eles emitirem diretamente no portal nacional e não no sistema da prefeitura, porque isso não é obrigação da prefeitura. Não incide ISS nesse serviço, incide IBS. Tá? Porém, nós deixamos habilitado aqui o item 99. Então, as empresas que fazem locação vai ter o item 99, não vai ter mais aquele item 88, mudou a lista de serviço, então agora é o 99. Ah, mas locação é 990401, locação de bens móveis. É esse que vai ser mandado. Não tem ainda a norma técnica exigindo, enfim. Então, vai ser mandado 990101 com alíquota zero. Então, as empresas que quiserem continuar emitindo nota fiscal aqui, de locação de bens móveis, vai ficar liberado. Mas lembrando que a obrigatoriedade é de fazer lá no portal nacional, igual o MEI faz, entendeu? Não é mais no sistema da prefeitura. Enquanto não tiver a normativa, porque a Receita vai criar a norma técnica para obrigar. Enquanto não tiver, quem quiser continuar emitindo nota fiscal aqui, continua. Mas vai ter que ser aqui para lá, tá bom? Então a gente providenciou esse item aqui, que também é liberado lá no portal nacional. Tá? É um item deles, não é um item que nós criamos. Está no padrão nacional esse item aqui. Então ele vai ficar liberado também, tá bom? E aí não vai cobrar também o ISS. Beleza? Então acho que esses são os dados básicos para emissão de nota fiscal. Que caberia informar os senhores aí, para que os senhores tomem conhecimento. A tela vai ser liberada só em 1º de janeiro. Então eu quis fazer esse vídeo para que vocês se familiarizem com ela, né? Assistam o vídeo e para ter noção do que vai ser a partir de 1º de janeiro. Ok? Estaremos liberando também o web service agora essa semana, para que vocês encaminhem para as empresas, né? E é claro, 1º de janeiro vai ter muito problema, vai ter dúvida, vai ter gente que não consegue emitir nota fiscal, vai ter erro de cadastro, vai ter uma série de situações que nós temos que estar preparados para acertar. A Receita Federal está com o sistema há mais de um ano e a gente vê aqui todo dia no grupo problemas de emissão de nota fiscal pelas empresas, enfim, uma série de coisas. Eles estão trocando pneu com o carro andando. Então, cada dia uma coisa nova. Então vai ter problema, a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações. Tá? É uma mudança muito grande e normal. O próprio pessoal da Receita Federal, que eu falo quase todo dia com eles, não tem que se preocupar, vai acontecer os mesmos, vão ter dificuldades, vão ter muita coisa que vai acontecer. Mas assim, ao longo do tempo vai se acertando, tá? E é isso, pessoal.